satisfação. Meu nome é Eduardo Grez, sou urologista há 25 anos, bastante contente de estar aqui com vocês. Desenvolvo um trabalho que faz menos de um ano do Informando Homens, embora eu seja um urologista já de 25 anos de experiência. Há menos de um ano decidi fazer o canal Informando Homens, porque vi a necessidade da gente trazer informações, informar e formar homens, principalmente buscando que eles conheçam sobre saúde masculina, sobre saúde sexual masculina, porque isso é um tema que muitos anos foi rodeado de tabus e muitas vezes o homem termina não procurando, e a gente vê o quanto isso é importante. A gente recebe muitas questões nos stories, recebe muitas questões privadas e a gente não consegue responder todos na rede social, mas com certeza, quando a gente abre a caixa de perguntas, a gente quer com isso trazer informações e com isso trazer que vocês tenham uma saúde melhor. Vocês devem perceber o quanto tem hoje de mulheres que se cuidam há muitos anos, elas tratam essa questão de menopausa, de envelhecimento, e nós temos que os homens também busquem essa melhora. Hoje o nosso tema da nossa primeira live vai ser sobre a questão de 5 fatos que fazem o homem broxar. Broxar é um termo que parece chulo na linguagem, mas é assim que a população fala. E a nossa página Informando Homens, o objetivo foi trazer informações médicas de validade cientificamente comprovadas, mas com uma linguagem que não seja uma linguagem para médicos, mas sim uma linguagem para todos os homens que tenham interesse em melhorar sua saúde. Então, assim, eu vou passar agora a falar sobre essas questões, esses 5 fatos que fazem um homem broxar. Peço a vocês que compartilhem depois, vai ficar essa live gravada no feed e a gente pode, com isso, levar maiores informações. Mas vamos lá. Primeira questão que faz. É importante a gente saber que a disfunção erétil é um problema que atinge 1/3 dos homens e os 5 principais fatores eu vou falar agora para vocês. Quais são? Primeiro, alterações hormonais. Quando nós falamos de alterações hormonais, nos vem à mente a questão da testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que é produzido pelos testículos e que nos dá os caracteres de homem. Nos deixa a questão da libido, nos faz produzir hormônios, nos faz melhorar a questão de ereções, nos melhora a questão de memória, previne Alzheimer, e muitos trabalhos hoje mostram que a baixa da testosterona pode levar também a problemas cardiovasculares se não for corrigida a tempo. Mas o que é importante? É um hormônio masculino, a testosterona, que ela vai, com o passar dos anos, acredita-se que após os 40 anos, a gente vai perdendo 1% ao ano, e hoje tem trabalhos mostrando que os índices de testosterona da nossa população, já com 20, 30, 40 anos, é tão baixa quanto dos homens de 60 anos da década de 70, 80. Então, olha só, a importância da testosterona é justamente porque ela é um hormônio fundamental para a libido, e isso faz com que ela diminua algumas questões que levam a essa questão envolvida na disfunção erétil. É importante dosar seus hormônios, é importante se tem queixas como dificuldade de ereção, diminuição da libido, alterações da memória, muitas vezes alterações do humor, sensação de pouca disposição, cansaço, baixa autoestima. Isso tudo pode ser questões relacionadas a essa baixa hormonal. Então, como vai ver a testosterona? Muitas vezes a pessoa tem sintomas e não sabe do que vem, mas ela pode, através de exames periódicos, dosar a sua testosterona, dosar outras questões relacionadas a vitaminas, a substâncias que a gente pode eventualmente ter alteradas e colaborar para essa perda da testosterona. Então, olha só, outras causas que a gente tem que sempre pensar, a questão de questões psicogênicas, psicológicas. Sabemos que o estresse pode interferir na questão ereção, sabemos que a depressão pode interferir,
Uma pergunta frequente no nosso Instagram, no nosso consultório mas o tratamento da depressão também não pode causar disfunção erétil? Sim, algumas medicações podem causar alterações hormonais ou causar alterações de humor, mas é importante que seja tratado tanto com medicamentos como com terapia. E isso, muitas vezes, o paciente não identifica e ele leva a um prejuízo do relacionamento, levando a dificuldades no convívio e não apenas só na parte sexual. Questões relacionadas à ansiedade, pessoal. Uma das principais falhas que o homem tem na ereção é com relação a preocupações, a liberação de adrenalina. A gente tem que saber que a adrenalina é uma substância que faz uma vasoconstrição e com isso faz com que haja perda da ereção. Essa ansiedade não só na ansiedade do dia a dia, mas existe uma ansiedade chamada de desempenho. O que é isso? É aquela ansiedade que o homem tem com a preocupação de como vai ser a sua performance, de como ele vai desempenhar essa questão na hora H. Muitas vezes ele está inseguro ou ele falha. Nós temos que sempre lembrar que existe uma questão também da ejaculação precoce. Muitos homens vão inseguros, para a relação e isso faz com que eles tenham a falha. Então, na presença de dificuldade de ereção, o paciente tem ereção, mas perde, ou ele começa a relação e perde a manutenção, procure ajuda. Isso tem muitas formas da gente tratar e melhorar essa questão da psicogênica. Então é importante que a gente veja isso, que a gente possa identificar esses fatores e que possa corrigir o quanto antes, porque muitas vezes o paciente tem algumas questões envolvendo ansiedade e ele, com algum retorno da confiança, ele pode ficar mais inseguro, e fazer com que ele não tenha essa resposta na hora H. Aqui eu vi que tem uma pergunta bem interessante, ao começar a suplementação de testosterona, o paciente vai ter que usar para sempre, a pessoa vai ter que usar testosterona para sempre. Isso é excelente a pergunta. A gente pode fazer um tema sobre isso, a gente traz bastante conteúdo de testosterona, que é um dos focos do Informando Homens, porque sabemos que essa baixa da testosterona ela é progressiva e ela é crescente nos dias de hoje. A suplementação, ela, uma vez iniciada, geralmente ela vai ser para sempre. Mas é importante que a gente identifique com exames, com uma avaliação adequada, com uma consulta com o especialista, e isso você tem que levar em conta, porque uma vez identificado que tem a baixa da testosterona, tem que saber se existem causas que estão causando isso, ou se você tem que realmente, já tem o hipogonadismo e precisa fazer essa reposição para sempre. É muito importante, pode ser que precise, pode ser que não. Hoje nós temos outras questões relacionadas a melhoras de vitaminas, a melhora de outras questões relacionadas a estresse, atividade física e outras coisas que podem elevar seus níveis de testosterona. E muitas vezes, antes de iniciar a reposição propriamente dita, a gente pode ter que fazer uma otimização, que é a melhora da testosterona naqueles pacientes que ainda não têm uma falha completa dos testículos e que podem ter esses níveis de testosterona melhorados antes de repor. Então, assim, é importante a gente fazer, para o Renato aí, a gente pode ser um dos temas que a gente pode fazer numa próxima live, acho que é um tema bastante frequente, cada vez mais os homens se preocupam com isso, e nós sabemos há quantos anos as mulheres usam já os seus hormônios na menopausa. Por que então nós não devemos? Existem também algumas questões da testosterona que a gente vai discutir mais adiante, que são fundamentais para uma saúde do homem. Aí o nosso Rosildo aí pergunta do diabetes. É uma das causas principais que a gente tem, A gente tem as doenças vasculares, e aí entra um grupo muito grande de doenças, que são as doenças isquêmicas, que são as questões do diabetes, que são as questões da aterosclerose, problemas de colesterol, doenças crônicas.
E essas doenças vasculares, elas são a principal causa das causas orgânicas de falha do homem. E isso leva a uma obstrução do fluxo sanguíneo, porque a gente tem que saber que a ereção depende de vontade, né, que vem por via hormonal, se manda estímulos nervosos para o corpo cavernoso e faz com que o fluxo sanguíneo aumente. Esse fluxo sanguíneo entrando com mais propriedade, com mais capacidade no pênis, ele enche os corpos cavernosos e faz com que não haja saída de sangue, propiciando a ereção. Naqueles casos que o paciente tem um problema nessas artérias que levam o sangue, não vai ter um fluxo adequado de sangue. E isso faz com que ele não tenha ereção. Normalmente esses pacientes têm uma perda de ereção progressiva e são sinais que nós temos que abordar, porque muitas vezes estão envolvidos esses sintomas, né, essas queixas, com problemas também cardíacos, um risco maior de AVC. E aí a gente pode falar que o diabetes, embora o pessoal interprete como diabetes apenas o aumento do açúcar no sangue, da glicemia, isso ocorre uma inflamação sistêmica e isso faz com que as artérias vão perdendo o seu calibre, vão formando placas e isso diminui o fluxo arterial, levando o diabetes a ser uma doença neurovascular também, com comprometimento importante da ereção. Isso é um assunto vasto, as questões orgânicas. Muitas vezes o paciente começa com uma questão psicológica e envolve a orgânica depois, ou começa com uma questão orgânica e a ansiedade de desempenho piora. A gente chama isso muitas vezes de mista. As duas estão envolvidas. É difícil dizer que a disfunção erétil seja apenas de uma causa ou outra. Existem múltiplos fatores. E aí vem a quarta causa que faz o homem broxar, que a gente tem que abordar, que é o estilo de vida, pessoal. É importante nós estarmos atentos que um estilo de vida adequado, através de atividade física regular, seja aeróbica, musculação é extremamente importante. Sabemos hoje que o músculo, nossos músculos funcionam quase como um outro órgão individual e eles são importantes que a gente possa melhorar os nossos índices de testosterona. Outra questão muito importante estudada, a questão do sono, que entra nessa questão do estilo de vida. Sabemos que pacientes com apneia do sono ou que não têm um sono regular, eles vão levar a uma diminuição da produção também de testosterona, então uma coisa desencadeia a outra. É importante que dentro desses hábitos de vida, uma nutrição adequada, porque hoje nós dosamos muitos exames para as pessoas e vemos que pessoas têm doses de vitamina D, de vitamina B12, de zinco, de magnésio muito aquém do ideal. E são vitaminas e suplementos fundamentais para a produção da testosterona, para a melhora da imunidade, para a melhora da vida como um todo. Então é importante esse equilíbrio, é importante que a gente possa seguir esses hábitos, né? Um outro fator dentro desses de estilo de vida, o estresse, né, pessoal? Que também já falamos antes em relação à ansiedade, depressão, a liberação de substâncias. E lembrando a questão que isso tudo leva a uma inflamação que a gente fala, não é uma infecção. Inflamação é a liberação de substâncias que vão provocar danos às nossas artérias, provocando mais placas, diminuição de fluxo sanguíneo. Isso tudo está interligado. Vê que todos os assuntos que eu falei aqui para vocês, eles certamente, né, eles estão misturados um com o outro. Não existe um organismo que não funciona. Tem que funcionar o hormônio, tem que funcionar o vaso sanguíneo, a questão da atividade física, a questão do equilíbrio das substâncias, dos suplementos, das vitaminas. Isso é importantíssimo. Aí a pergunta do Isidório, precisa treinar quantas vezes na semana, doutor? Sedentarismo influencia? Ô Isidório, e como influencia? Nós sabemos que o sedentarismo hoje é um problema muito sério e os homens têm essa dificuldade porque estão preocupados em trabalhar, chegam em casa cansados e eles não fazem a sua atividade física. Hoje acredita-se que o ideal seria que nós fizéssemos uma prática de 30 minutos diárias. A gente sabe que é difícil,
mas tem trabalhos mostrando os imensos benefícios que o exercício físico, não só aeróbico, como a musculação, desempenham na saúde como um todo. Você vai melhorar a sua autoestima, você vai melhorar a sua confiança, vai reduzir a questão psicogênica, vai melhorar o fluxo do seu sangue nos órgãos, vai melhorar com isso a sua testosterona, provavelmente você vai dormir melhor depois do exercício. Isso tudo vai melhorar o organismo como um todo. Isso é uma engrenagem que funciona com uma série de mecanismos. E o outro fator, né, pessoal, o quinto fator que faz, o quinto item que faz o homem broxar, dentro desses principais que nós trouxemos hoje, são questões relacionadas a alterações no pênis. Nós temos hoje uma questão relacionada à doença de Peyronie, que são placas dos corpos cavernosos, que não se sabe a causa até hoje, mas tem uma relação com essa questão inflamatória. Nós temos questões de fibrose no pênis, né, que fazem com que esse mecanismo do pênis não tenha uma entrada de sangue adequada. E isso leva o homem a ter algumas alterações vasculares, seja curvatura, seja outras questões que dificultam a ereção. Então a gente também relaciona isso com as outras questões, né? O mais importante é a gente ficar com essa ideia, né, de que está tudo interligado, a questão hormonal, a questão psíquica, a questão vascular, e isso tudo funciona como uma engrenagem. E tendo essa engrenagem funcionando bem, nós vamos certamente ter uma ereção melhor, isso vai melhorar a autoestima, isso vai melhorar a qualidade de vida, e esse envelhecimento saudável dos homens, ele é fundamental. Lembrando que muitas vezes a não reposição de testosterona leva ao envelhecimento mais precoce, a outras doenças, a diminuição da libido, a ficar mais acomodado, a dormir pior, e isso termina prejudicando a saúde como um todo. O Isidoro perguntou, no caso da fibrose, ou Peyronie operando melhora? Interessante a pergunta. A gente tem que saber que as placas, muitos homens têm placas e não causam problemas nem de curvatura, nem problemas de ereção. Mas naqueles pacientes que têm isso, pode, operando, melhorar essa curvatura, permitindo a penetração. E nos casos mais sérios que essas placas podem trazer consequências na ereção, certamente operando, seja com enxerto, seja com correção da curvatura, pode haver sim uma melhora da ereção. Então, pessoal, acho que é um assunto amplo. A gente trouxe hoje uma ideia inicial aqui para vocês. Espero que a gente possa ter trazido informações. O nosso canal ele é justamente para que se tragam informações corretas, informações éticas e informações que de alguma maneira possam melhorar a saúde de vocês, que possa com isso a gente ter uma saúde sexual melhor, porque sexo é vida, né? E certamente se o paciente não está tendo uma boa ereção, isso está atrapalhando a sua vida pessoal, da sua parceira, e muitas vezes o homem quer melhorar isso, ele não sabe como, ele acha que isso é coisa do envelhecimento, que já tem que pendurar as chuteiras, que ele já tinha que ter feito o que tinha que ter feito, que não tem mais porquê. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar a procurar o urologista, fazer seus exames periódicos, cuidar dessa questão toda de saúde, prática da atividade física. Olha ali, ó, o Isidoro dizendo para deixar a live salva. Sim, pessoal, a nossa live vai ficar salva. Compartilhe com seus amigos aí no final. Ela vai para os nossos rios. Assim que terminar a live, ela já fica disponível. E o Rosildo aí, obrigado, doutor, por ajudar todos aqueles que não têm coragem de ir ao urologista. Acho fundamental, nós aqui já terminando o nosso tempo, trazer para vocês isso. Essa é a ideia. Procure seu urologista. Muitas vezes você pode procurar, né, pessoas que não são capacitadas e que não lhe trazem informações. Mas existem pessoas sérias, tanto nas redes sociais como nos consultórios, e o objetivo do urologista que quer melhorar a saúde do homem não é apenas fazer exame da próstata, não é simplesmente olhar doenças do pênis. O nosso objetivo é tentar melhorar a saúde global do indivíduo e, com isso, melhorando a sua vida sexual, que com certeza vai trazer a ele inúmeros benefícios.
investigue, veja se você está com seus níveis hormonais, faça a sua parte com atividade física, musculação, controle da dieta, procure fazer exames periodicamente, porque nós não estamos livres de doenças, mas os hábitos saudáveis podem prevenir algumas delas ou postergar o aparecimento. E muitas vezes nós prevenindo ou identificando precocemente, a gente pode oferecer uma qualidade de vida não só sexual, mas uma qualidade de vida geral. Eu acho que o nosso tempo aí foi legal para a primeira live, né? Então, lembrar a vocês que estamos aqui com a página Informando Homens, não é o objetivo esgotar o assunto, mas a gente trazer justamente para vocês informações, por isso o nome Informando, informar e formar homens, que é a nossa ideia quando criamos essa página. Então, agradeço a vocês, vamos procurar aí no nosso conteúdo ver o que vocês querem, sugerimos a vocês que mandem seus temas, as nossas lives serão semanalmente às 19 horas às quartas-feiras, não faremos nada muito maçante, é trazer dicas e informações sobre saúde sexual masculina. Envie sua sugestão, olhe na sua live depois que vai ser salva, compartilhe com os amigos e comente quais são os assuntos que vocês querem ouvir nas próximas lives. Toda quarta-feira estaremos aqui. Agradeço a todos e uma boa noite. Até semana que vem, às 19 horas na quarta-feira. Boa noite.